Reforma agrária foi definida pelo Estatuto da Terra do Código de Lei de 1964 como a organização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a distribuição das propriedades rurais. Ou seja, ela efetua a distribuição da terra para a realização da sua função social. Existem 5 tipos de reforma agrária, que é a clássica, neoliberal, conservadora, popular e a revolução agrária. Na reforma agrária clássica, o Estado promove projetos de ocupação e colonização das terras devolutas e as distribui para a população rural sem terra, podendo haver ou não haver alguma ajuda inicial mínima para que as famílias comecem a produção agrícola nas terras concedidas. Na reforma agrária neoliberal, o Estado concede créditos e empréstimos para a população rural comprar terras improdutivas diretamente das mãos dos latifundiários, que são incentivados a se desfazer de suas terras menos produtivas em função da garantia de lucro. Na reforma agrária conservadora, o Estado não lhes apropria terras improdutivas nem fornece créditos ou empréstimos para a compra de terras, ou seja, não altera a estrutura fundiária das regiões onde ela é mais concentrada e desigual. Ou seja, ela apenas desloca os trabalhadores rurais sem terras para os projetos de colonização, que vão sendo criados em áreas de expansão das fronteiras agrícolas nacionais distantes de suas regiões de origem. Já na reforma agrária popular, o governo combate a concentração de terras em latifúndios, distribuindo suas terras improdutivas através da criação de assentamentos para a produção rural sem terra. Fornece os meios de produção e políticas de assistências para os mesmos. Prioriza a agricultura familiar e a produção sustentável e alimentos para o abastecimento da população interna, garantindo preços mínimos e com o objetivo final de tornar uma classe média rural. E, por fim, tem a Revolução Agrária, que o governo coletiza ou estatiza todas as terras produtivas, criando fazendas estatais ou cooperativas rurais, onde a produção do campo passa a trabalhar e viver visando produzir o abastecimento da população interna. Com isso, nós podemos citar diversos pontos positivos na reforma agrária, como, por exemplo, a democratização das terras, maior produção e diversificação de alimentos, mais geração de postos de trabalho, mais práticas sustentáveis, alimentos mais saudáveis, diminuição da inflação, diminuição da fome e maior segurança alimentar, diminuição do inchaço das cidades, um pouco menos de desigualdade e a retomada do crescimento econômico com o desenvolvimento social. Porém, na reforma agrária existem algumas consequências, alguns pontos negativos. A gente pode citar as invasões de terra, onde podemos observar vários casos de confusões com membros dos movimentos sociais e fazendeiros. Tem muita morte, muita luta pelo movimento, o derramamento de sangue em vários pontos do território nacional. História da reforma agrária no Brasil. A questão da concentração de terras no Brasil é uma preocupação recorrente em nossa história política. Teve início em 1530, com a formação de 14 capitanias hereditárias, que eram faixas de terras brasileiras distribuídas aos capitães donatários, que tinham a missão de colonizar o território e produzir nele. Entretanto, pagavam o equivalente a 1/6 da produção em impostos para a coroa portuguesa. Foi com a independência do Brasil que as terras passaram a ser geridas por aqueles que tinham o maior poder econômico e político, o que resultou em um sistema desigual baseado no latifúndio que se estende até os dias atuais. Após 1850, foi implantada a Lei de Terras, que pela primeira vez buscou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Entretanto, resultou em práticas de apropriação e anexação de terras por grandes proprietários, via falsificação de documentos de escritura imobiliária, prática conhecida como grilagem de terras. Em 1970, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
com a responsabilidade de cuidar das questões fundiárias no país. Inicialmente, visava a colonização de terras na região norte, até então pouco habitada, mas o projeto não foi para frente. Atualmente, o INCRA é o órgão responsável por promover a reforma agrária no território brasileiro. Em 1984, surgiu um movimento unificado pela reforma agrária, chamado Movimento dos Sem Terras. O MST declara que seus objetivos principais, sintetizados no lema "Terra para quem nela trabalha", são lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. A mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações, que estabelecem acampamentos e passam a viver ali como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Ali, as famílias desenvolvem a agricultura familiar, e quando a terra é desapropriada pelo governo, ela é concedida para aquelas pessoas que estão vivendo e produzindo. Ganham o direito sobre a terra e isso se dá o nome de assentamento. Em 1964, foi criado o Estatuto da Terra, que determina medidas que visam promover melhor distribuição da terra e também estabelecer a função social que as propriedades rurais devem cumprir no Brasil. São elas: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. No caso do não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de desapropriação e realiza sua redistribuição entre pequenos agricultores e camponeses sem terra. Então, reforma agrária já existe? Não exatamente. Nunca aconteceu uma reforma estrutural no Brasil, ou seja, um processo para efetivamente redistribuir as terras de forma mais igualitária. O que existe no Brasil é apenas a redistribuição de grandes propriedades que estão em situação irregular. Ainda assim, esse é um processo que se dá de forma muito lenta, fazendo com que milhares de famílias permaneçam em situação de acampamento em terras irregulares, aguardando o assentamento. No território brasileiro, onde apenas 1% dos proprietários detém cerca de 50% das terras, a reforma agrária possui um papel importante como forma de assegurar os princípios de justiça estabelecidos no Estatuto da Terra, que obriga o Estado a garantir o direito de acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Há exatos 20 anos, um episódio marcou a história de Rondônia. O conflito envolvendo policiais militares e um grupo de sem-terras resultou na morte de 12 pessoas, sendo 9 sem-terras, 2 militares e um homem não identificado. O caso ficou conhecido internacionalmente como o Massacre de Corumbiara, nome do município onde se localiza a Fazenda Santa Helena, o local do embate. Até hoje, algumas vítimas alegam não ter recebido as indenizações. A fazenda, com aproximadamente 18 mil hectares, foi ocupada no dia 15 de julho de 1995. E 2 dias após a invasão, o proprietário da Santa Helena fez o pedido de reintegração de posse, que é acatado pela Justiça. Com um contingente formado por policiais militares da região, uma primeira tentativa de cumprimento do mandato judicial não teve resultado. Na ocasião, um poceiro chegou a ser ferido pela polícia. Com a situação de risco, o governo do estado enviou uma equipe de técnicos para negociar a saída do local, como alega o atual senador Valdir Raupp, do PMDB, que era então governador de Rondônia. A situação era tratada como um ato de reintegração de posse e havia encaminhado uma equipe de técnicos para buscar uma solução negociada. Ele afirma que teve a informação de que a situação estava sob controle. Apontado como um dos líderes do movimento, Cícero Pereira Leite Neto foi um dos 2 sem-terras condenados em 2000, que em entrevista ao G1 disse que foram discutidas algumas reivindicações que seriam levadas para sua equipe a Porto Velho e não voltaram com uma resposta. Em dia 8 de agosto de 1995, um dia antes do massacre, Neto chegou a falar com a TV Rondônia, afiliada da Rede Globo, sobre as negociações para a saída do assentamento após uma nova conversa com a PM.
No mesmo dia, o então major da PM participou da negociação e disse que a tentativa de conciliação não teve sucesso. Após a determinação da Justiça para que a PM destinasse uma maior contingente para o cumprimento do mandato judicial, 194 policiais militares, não só de Columbiara, mas de vários municípios do estado, foram escalados para a operação de reintegração de posse na Fazenda Santa Helena, no dia 8 de agosto, em um campo de futebol próximo ao assentamento. A PM montou sua base. Durante a madrugada do dia 9 de agosto, a propriedade foi invadida pelos policiais. As investigações apontaram que vários pistoleiros contratados por fazendeiros também participaram da operação. O assentamento, que estava com cerca de 2.300 pessoas ocupantes, tiveram no embate 11 pessoas mortas, 8 assassinados, 2 policiais militares e um homem não identificado, que ficou conhecido como H05. E o corpo de um outro sem terra foi encontrado dias depois, boiando no rio Tanaru, próximo a Santa Helena. Além das 12 mortes, a operação contabilizou 64 feridos, 53 assentados e 11 policiais. Além disso, 355 pessoas foram detidas. A fundação da Liga dos Camponeses Pobres, em abril do ano de 2000, foi resultado do trabalho da base da CCL. A Liga dos Camponeses Pobres foi restringida de atuar no estado de Rondônia pelo MCC. Diante disso, a LCP construiu uma organização que se espalhou por várias partes, trocando a bandeira da reforma agrária pela bandeira da revolução agrária. A Liga dos Camponeses Pobres dividiu-se em 5 partes, cada uma atuando de maneira mais autônoma em uma determinada região do Brasil, mas constituindo um mesmo movimento. Algumas delas são a Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e Amazônia Ocidental, Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas Gerais e Bahia, Liga dos Camponeses Pobres do Centro-Oeste, Liga dos Camponeses Pobres do Pará, Tocantins, Liga dos Camponeses Pobres do Nordeste. Um dos principais documentos da Lei dos Camponeses Pobres é a Cartilha Nosso Caminho, que foi publicado em 2006 e contém princípios e o programa agrário da Lei dos Camponeses Pobres. Destruição do latifúndio e entrega das terras aos camponeses sem terra ou com pouca terra, libertação das forças produtivas do campo nas áreas tomadas do latifúndio através da eliminação de todas as relações de produção baseadas na exploração do homem com a adoção de formas cooperadas. Estatização das grandes empresas capitalistas rurais e controle de sua produção e gestão pelos trabalhadores desde já nas áreas tomadas. Organização e exercício do poder político pelas massas nas áreas tomadas. Organização das diversas formas de participação nos diferentes níveis para a tomada de decisões e do seu autogoverno, como a Assembleia Popular e o Comitê Popular. Também organizar a vida cultural e suas diversas manifestações. Também organizar a nova escola popular, baseada nos 3 princípios de estudar, trabalhar e lutar para liquidar o analfabetismo e promover a elevação do conhecimento científico e técnico de todos. A proposta do programa da Lei dos Camponeses Pobres tem objetivos de curto, médio e longo prazo a serem atingidos no decorrer da Revolução Agrária. De imediato, a Lei dos Camponeses Pobres pretende desenvolver sua organização para se tornar um movimento das massas camponesas, aliando-se a outras organizações na busca de se fazer avançar a luta pela terra em todo o país. Em longo prazo, o movimento pretende destruir o sistema burguês latifundiário, a serviço do imperialismo, e construir uma nova democracia através do poder popular. Se compararmos o programa da Lei dos Camponeses Pobres ao programa do Movimento Sem Terra, notamos que ambos os movimentos, pelo menos em propostas, se cruzam e se distanciam em determinados pontos. Convergem no objetivo geral de organizar as massas camponesas para que elas próprias construam seu caminho na luta pela terra e por sua conquista. Também no sentido de prezar e de lutar pela educação no campo, de eliminar a exploração e em distribuir terra.
Porém, enquanto a Lei dos Camponeses Pobres traça no projeto de Revolução Agrária o objetivo futuro de se construir uma sociedade socialista logo após a etapa da nova democracia, o Movimento Sem Terra traz desde 2007 uma proposta de reforma agrária popular, sedimentada no Congresso Nacional do Movimento em 2013. As teses teóricas que fundamentam o programa agrário e os objetivos da Lei dos Camponeses Pobres revelam uma interpretação da questão agrária que está centrada em 3 conceitos: semifeudalidade, capitalismo burocrático e imperialismo. Esse modelo de capitalismo sustenta-se através das relações semifeudais subordinadas às ordens do imperialismo, que no caso do Brasil seria o imperialismo empreendido pelos Zeus, sobre o conceito de capitalismo burocrático.